Você já ouviu falar de um monstro americano que reinou de forma absoluta no Vale Tudo? Venceu 12 lutas seguidas no UFC e depois sumiu do mapa, destruído por vícios, escândalos e uma vida pessoal digna de filme. Pois é, essa é a história de Mark Kerr, um gigante que tinha tudo para ser o maior de todos os tempos, mas infelizmente viu sua própria ruína diante dos seus olhos. Depois de anos no fundo do poço, ele pode estar prestes a dar a volta por cima. Fica comigo nesse vídeo porque essa história tem de tudo: glória, tragédia, traição e um possível final feliz que ninguém esperava. Nos anos 90, o mundo das lutas estava pegando fogo. O Vale Tudo era moda da vez, poucas regras, muita porrada e quase nenhum limite. Foi nesse cenário brutal que surgiu um nome que parecia invencível: Mark Kerr, o The Smashing Machine. Natural de Toledo, Ohio, Kerr brilhou primeiro no wrestling universitário. Ele era simplesmente um tanque com técnica. Em 1992, foi campeão da primeira divisão da NCAA. Mas, mesmo com títulos, o dinheiro era curto. Foi aí que ele resolveu arriscar tudo no Vale Tudo. Com a ajuda de parceiros como Mark Coleman e o treinador Erickson, ele se jogou de cabeça nesse novo mundo violento e muito mais lucrativo. Sua estreia foi no WVC, no Brasil, em 1997. E já chegou metendo o pé na porta, nocauteou 2 casca-grossas, Mestre Hulk e Fábio Gurgel, na mesma noite. Virou campeão ali mesmo. O nome dele explodiu. E não demorou nada para o UFC chamar. Em sua estreia no UFC 14, ele venceu 2 lutas na mesma noite e levou o torneio dos pesos pesados. Na edição seguinte, repetiu o feito. Mark Kerr parecia imbatível. Ninguém segurava o homem. Mas o melhor ainda estava por vir. De olho nas melhores bolsas da época, ele foi para o Japão lutar no Pride, estreando na segunda edição do evento, em 1998. Lá, enfrentou e venceu nomes como Branco Cicatique e Inson Inoue. Mas, como toda boa história tem reviravolta, a queda começou. Na luta contra Igor Volchanchin, o monstro ucraniano, Kerr sofreu sua primeira grande derrota. Ou quase isso. A luta foi anulada por causa de joelhadas ilegais. Mas a moral do americano já não era mais a mesma. No GP dos pesados do Pride em 2000, ele venceu a primeira luta, mas foi brutalmente surpreendido por Kazuyuki Fujita logo em seguida. Ali, o declínio parecia inevitável. Mas o que aconteceu com Mark Kerr? Como alguém tão dominante virou apenas uma lembrança no esporte? A resposta está fora dos ringues. Com o passar do tempo, Kerr começou a acumular lesões. Para conseguir continuar lutando, ele se viciou em analgésicos, principalmente opioides, que mascaravam a dor mas destruíam sua mente e corpo aos poucos. Além disso, ele mesmo admitia o uso constante de anabolizantes, que mais tarde cobrariam um preço alto. E se tudo isso já era pesado, a vida amorosa dele conseguiu ser ainda pior. No documentário The Smashing Machine, lançado em 2003,
o público teve acesso a uma parte sombria da vida do lutador. Um relacionamento tóxico, possessivo e destrutivo com sua então parceira, Dawn Staples. Ela aparecia nos bastidores, treinos e até momentos antes das lutas, sempre querendo discutir, brigar, controlar. Era como se, fora do octógono, Kerr tivesse um oponente ainda mais difícil de nocautear. O resultado dessa tempestade, aquele que já foi um dos homens mais temidos do planeta, perdeu 10 das suas últimas 12 lutas. Em 2009, após sua última aparição no esporte, Mark Kerr simplesmente desapareceu. Durante anos, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Até que, em 2019, ele reapareceu em um mini-documentário, contando que estava vivendo quase do zero. Divorciado, lutando contra o vício em opioides, sem dinheiro e sofrendo com neuropatia periférica, uma condição dolorosa que afeta os nervos, ele trabalhava vendendo carros em uma concessionária de um amigo. Tudo isso para tentar pagar as contas e cuidar do filho. Mas a vida ainda não tinha terminado o round com ele. Em 2023, uma notícia surpreendente. Dwayne "The Rock" Johnson anunciou que vai estrelar um filme sobre a vida de Mark Kerr. Uma superprodução que promete contar tudo, das vitórias brutais até os momentos mais obscuros. Provavelmente, isso vai lhe render uma boa quantia em dólares. E se você acha que a história de Mark Kerr já tinha te chocado até aqui, segura essa. Em abril de 2025, foi lançado o primeiro trailer oficial do filme The Smash Machine, estrelado por ninguém menos que Dwayne "The Rock" Johnson no papel principal. A atuação de The Rock não é só convincente, é brutal, intensa, cheia de dor e verdade. A gente vê ali o peso real que o Kerr carregava nos ombros, o vício, a pressão, os bastidores sombrios de um esporte que ainda engatinhava em estrutura, e um relacionamento que mais parecia uma bomba relógio. O trailer mostra cenas fortes de bastidores, as brigas com a namorada nos vestiários, o uso de opioides às escondidas, e até a luta interna dele com os próprios demônios. Se você chegou até aqui, primeiro, muito obrigado. A história de Mark Kerr é um daqueles casos que mostram que nem sempre o maior adversário está do outro lado do cage. Às vezes, ele mora dentro da gente. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história insana do mundo das lutas.